Retomando o nosso encontro da aula de Matemática para Economia, deixava a você ao final do bloco anterior uma interatividade relacionada à equação de segundo grau, a resolução de equação de segundo grau. Aí eu pedia para você achar as raízes da equação x² menos x menos 20 igual a 0. E a alternativa correta, alternativa B. X' é igual a 5, x duas linhas igual a menos 4. A notação, né, do x' ou x duas linhas, ela também pode ser uma notação qualquer. Alguns autores colocam raiz 1, a primeira raiz de x ou segunda raiz de x. Como x é um número e ele está apresentando duas variáveis que sejam diferentes, então uma das raízes é o x1 ou x', a outra raiz é o x2 ou x duas linhas, né? Por quê? Eu estou identificando dois valores para x. Se eu estou identificando dois valores para x, eu não posso colocar simplesmente x é igual a tanto e x é igual a tanto, porque x é um número, x resulta em um valor, ele apresenta um resultado. Então, essa notação, ela pode ser modificada. Então, em vez de colocar, por exemplo, x' é igual a 5, você pode colocar x1 é igual a 5, ou x2 será igual a menos 4. O importante é que você identifique qual é uma das raízes do x, aí com utilização de linha ou utilizando o numeral logo abaixo do x. Aqui nesse slide eu fiz toda a resolução para você. X² menos x menos 20 igual a 20. Identificamos quais sejam os coeficientes. A é igual a 1. B é igual a menos 1 e C é igual a menos 20. Aqui nós temos também a identificação da fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A. Tome bastante cuidado na hora de levar o valor dos coeficientes para a fórmula de Bhaskara, principalmente se esses coeficientes eles forem coeficientes negativos. O sinal negativo tem que ir junto para a fórmula de Bhaskara, senão o resultado vai dar um resultado incorreto àquele que nós queremos conhecer. Então, nós teremos aqui x é igual a menos, que é da fórmula, entre parênteses, menos 1, que é o B, mais ou menos raiz quadrada de menos 1 entre parênteses, né, que ele veio negativo, elevado ao quadrado, menos, que é da fórmula, 4 vezes 1 vezes menos 20 entre parênteses, porque ele vem também negativo, dividido por 2A, 2 vezes 1. Então, eu chamei a atenção aqui para que você bem preste atenção na hora de trazer os coeficientes para a fórmula de Bhaskara, porque na fórmula já há identificação negativa e eu tenho que trazer o coeficiente com sinal negativo se assim ele estiver ali na equação. Fazendo toda a formulação, como está demonstrada a você aqui, chegamos nas duas raízes. Uma das raízes de x é 5, uma das raízes de x menos 4. Agora passamos ao outro assunto, plano cartesiano e par ordenado. Plano cartesiano é a representação gráfica de uma função ou representação gráfica de uma equação. E o par ordenado são os pontos que dão origem, né, a cada um dos pontos na reta ou numa curva. Então, de acordo com a representação gráfica abaixo, o par ordenado do ponto A, B e C são respectivamente. Então, eu quero saber o par ordenado do ponto A, o par ordenado do ponto B e o par ordenado do ponto C. Então, olhando para o gráfico, nós temos aqui que o par ordenado do ponto A é a combinação de um número que está no eixo X com um número que esteja no eixo Y. Então, o ponto A, ele tem aqui um número do eixo X, que é menos 5, e o seu combinado, o número 3, que está lá no eixo
y. Então, o par ordenado de A é, entre parênteses, menos 5, ponto, vírgula, 3. Muito bem, qual é o número que vem primeiro na representação de um par ordenado? É o número do x. E o segundo número que vem na representação do par ordenado é o número do eixo y. De forma que se eu ler A igual menos 5, ponto, vírgula, 3, eu sei que o menos 5 é o x e o 3 é o y, ou seja, o menos 5. Eu já sei de antemão, sem olhar o gráfico, que o menos 5 ele está no eixo do x e que o 3 está no eixo do y. Assim como acontece também no par ordenado do ponto B. O ponto B, nós temos aqui 6, ponto, vírgula, 5. Professor, por que não usa 6,5? Porque eu posso confundir com 6,5. 6,5 pode me remeter a 6,5. 6,5, eu sei que a notação matemática me está oferecendo dois números que sejam distintos, sendo o primeiro apresentado aquele que está no eixo do x, o segundo apresentado aquele que está no eixo do y, independente se ele está na área positiva ou na área negativa de cada um desses gestos. É o que aparece na letra C, né, no par ordenado do ponto C. 4,5, ponto, vírgula, menos 3,5. Então veja a importância ali no par ordenado C, a importância de se utilizar o ponto e vírgula como notação. Agora, domínio, contradomínio e imagem, esse é outro assunto. Sendo o conjunto A igual a 1, 2, 5, 6, o conjunto B 2, 4, 6, 8, identifique o domínio, contradomínio e imagem da relação em R. X em relação em R e Y, tal que Y seja igual a 2x. Então aqui nós temos uma notação matemática da representação desse conjunto que pede domínio, contradomínio e a sua imagem. E a resposta, então, nós temos aqui a variando dos números de 1, 2, 5 e 6 e quando y igual a 2x. Então, fazendo aqui a substituição dos valores, né, nós temos a relação encontrada foi R é igual a 1,2 e 2,4, né? Então, 1 e 2 como números, 2 e 4 também como números. Aí, nos conjuntos, os números apresentados entre vírgulas. Seu domínio é 1 e 2. Seu contradomínio 2, 4, 6 e 8, sua imagem 2 e 4. Passando para o assunto funções. Na conta telefônica de uma residência, o valor a ser pago é calculado da seguinte maneira. A assinatura mensal dá direito a um certo número de ligações e custa R$ 23. Passando desse número, o valor de ligações, ou seja, por pulso excedentes, é calculado multiplicando-se o número de pulsos extras pelo valor de cada pulso, que é de 10 centavos. Em seguida, esse valor é acrescentado ao valor da assinatura mensal. Determinar a lei de formação y como função de x e representá-la graficamente. Então, de novo, a gente tem uma situação real. Essa situação real me coloca algumas condições. Essas condições precisam agora ser apresentadas na formulação matemática. Lei de formação de y como função de x. Modelo matemático, y é a assinatura mensal e x, o pulso excedente. Observação das informações oferecidas ali. Valor fixo da assinatura, R$ 23. Valor variável, 10 centavos por pulso excedente. E aqui, então, nós temos a formulação aqui dessa função. Y é igual a 23 mais 0,10x. Veja que agora eu já não falei mais
10 centavos por pulso excedente. Eu li 0,10x. Por quê? Aqueles centavos viraram um número matemático. Então, y igual 23 mais 0,10x. E aqui nós temos a representação gráfica da função, né? Em um eixo x, que será o valor da conta, no outro eixo, o x, número de pulsos excedentes. E aqui nós temos uma função crescente. E por que função crescente? Porque à medida que eu vou utilizando uma certa quantidade de pulsos, o valor da minha conta, ela vai crescendo ao longo do tempo a partir de um fixo. Qual é o valor fixo? São os R$ 23. A partir desses 23, eu tenho 10 centavos de pulso excedente e aí então, a cada pulso excedente que for utilizado, eu vou pagar um valor monetário superior dessa conta. Daí que nós temos uma função que ela é crescente. Passamos agora para mais um exemplo. Construa o gráfico da função determinada por f de x igual x menos 2 e observe a. Qual o valor de x para que f de x seja positivo? B. Qual o valor de x para que f de x seja igual a zero? C. Qual o valor de x para que f de x seja negativo? Então vejamos aqui, f de x, quem é? X menos 2. Então, a é maior que zero, b é igual a menos 2, x é igual a menos b sobre a, para que a gente ache então aqui as raízes, né? O vértice aqui dessa função. Então, o a, qual o valor de x para que f de x seja positivo? Qual o valor de x para que f de x seja igual a zero? E c, qual o valor de x para que f de x seja negativo? Aqui nós temos no gráfico a representação dessa função. F de x igual a x menos 2. Aqui nós temos uma função que ela é crescente. Respondendo então o a. Qual o valor de x para que f de x seja positivo? X tem que ser maior que 2. Qual o valor de x para que f de x seja igual a zero? X tem que ser igual a 2. E c, qual o valor de x para que f de x seja negativo? Aí x tem que ser então menor que 2. Chegamos aqui então nas inequações, na representação das letras, como o enunciado solicitou. Ainda aqui no exemplo funções. Um posto de combustível calcula sua lucratividade separadamente por bomba de combustível. Dessa forma, o custo de cada bomba é dado pelo rateio dos custos fixos do posto, mais o custo do combustível vendido. Certa bomba de gasolina tem um custo fixo de 1.200 e a gasolina vendida nessa bomba custa para o posto R$ 2,20 o litro. O posto vende o combustível a R$ 2,40. Determine a função receita da bomba, b, a função custo da bomba, c, a função lucro da bomba, alternativa D, a quantidade mínima de combustível para a bomba dar lucro. Veja que esse exercício, ele traz não a linguagem matemática inicialmente, mas valores monetários de uma realidade concreta, e depois ele pede a representação de funções dessa realidade concreta. A primeira função que ela pede é a função receita. E a função receita, ela é o preço multiplicado pela quantidade. Aqui o X está fazendo o papel da quantidade do produto. Então, a função receita, receita de X é 2,40 vezes X. A função custo, custo de X é custo fixo mais o custo variável, informações que foram oferecidas no enunciado. Então, a função custo da bomba é 1.200 de custo fixo mais 2,20 de custo variável multiplicado por X, que é a quantidade. Aqui nós temos a função lucro. O lucro é o quê? É o que sobrou para a empresa, né? A receita menos o custo. Então, o lucro de X é igual à receita de X menos o custo de X. Substitui as funções receita e função custo
Na função lucro, nós temos então a função lucro como lucro de x igual 0,20x menos 1.200. E aqui a representação da função lucro, né? Na representação da função lucro como sendo aqui uma função que está entre o custo e a quantidade. E a D, a quantidade mínima de combustível para a bomba dar lucro. A quantidade mínima de combustível para a bomba dar lucro é chegar, então, no resultado de uma quantidade, ou seja, no resultado de x. Então, o lucro de x é igual a 0,20x menos 1.200. Fazendo a formulação matemática, chegamos à quantidade de 6.000 e a sua representação aqui também na função lucro. Dito isso, vamos à última interatividade desse nosso encontro. Num parque de diversões A, quando o preço de ingresso é R$10, verifica-se que 200 frequentadores comparecem por dia. Quando o preço é 15, comparecem 180 frequentadores por dia. Alternativa A função preço será P igual menos 0,25Q mais 60. Alternativa B, a receita máxima será de 4.000. Alternativa C, a quantidade máxima vendida de ingressos quando a receita é máxima será 20 ingressos. Alternativa D, o preço praticado será R$ 45. Alternativa E, o parque não tem como determinar o preço de venda. Vejamos as respostas. Alternativa a função preço será P igual menos 0,25Q mais 60. E aqui nós temos a representação de como chegar na função, né, aqui na função da demanda, menos 0,25Q mais 60. Aqui, qual vai ser a receita máxima? A receita máxima é de 3.600 e depois a quantidade máxima de ingressos vendida, quando a receita é máxima, a quantidade de 120 ingressos e o preço do ingresso, R$30. Então, fazendo aqui a formulação, chegamos nos resultados. Aqui eu me despeço, espero que você possa aprofundar seus conhecimentos com a leitura do livro-texto e a resolução dos exercícios. Até a próxima.